Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. Mais uma vez eu quero saudá-los com a preciosa paz, com a preciosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e te dar boas-vindas a esse momento em que nós estaremos estudando a palavra do Senhor juntos. Hoje nós vamos falar sobre a importância das obras. A importância das obras. O nosso objetivo com esse estudo é revelar que as obras são a expressão oriunda de uma fé viva. Nós vamos mergulhar aqui nas Escrituras Sagradas e você vai poder enxergar a dimensão daquilo que nós fazemos para Deus e como Deus vê isto tudo. Nós vamos saber diferenciar salvação, a qual foi dada a nós pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da fé, e justificação que é procedente de uma fé viva e ativa. O texto que nós vamos usar está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. E diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Veja, Tiago vai construir agora um argumento divino e nos revelar a profundidade da realidade da fé que se expressa através das obras que nós realizamos. Na igreja, nós vemos muitas pessoas que se limitam apenas a virem aos cultos. Mas quando elas saem das paredes e vão para o seu contexto de vida cotidiana, então elas parecem que esquecem que Deus existe. Elas estão tão ocupadas e focadas naquilo que estão realizando para as suas próprias vidas, para conseguir o sucesso, para chegar num determinado local, que elas não realizam as obras, as boas obras que Deus quer que sejam realizadas. Então veja, nós precisamos parar, nós precisamos refletir e entender que obras são essas. Como Deus quer que eu haja. O que é que eu posso fazer que vai refletir o caráter de Deus e que vai transferir para alguém o amor que Deus derramou em meu espírito pelas pessoas. Então a realidade deste mundo atual e também na igreja é que muitos crentes afirmam ser salvos simplesmente pela confissão de fé que fizeram. Eles fazem uma confissão de fé, mas não vivem aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós estamos falando de obras, nós estamos falando de obras que são procedentes ou que emanam dos mandamentos que Deus diz. Por exemplo, amai uns aos outros. Então, nessa dimensão, não importa onde eu esteja. Se eu estou num ambiente de trabalho, se eu estou numa cafeteria, se eu estou num metrô, se eu estou dentro de um avião, não importa. Se eu tenho fé na palavra de Deus, então eu estarei sempre amando alguém. Sempre derramando do amor de Deus
para alguém. É disso que a palavra de Deus está falando. E nós precisamos entender isso. O que Tiago está dizendo é que se eu estou vivo e se a vida está em mim e se a fé de nosso Senhor Jesus Cristo está presente em mim, ela se expressa. Ela leva adiante aquilo que está no coração de Deus na direção das pessoas. Então, tais pessoas trabalham muito naquilo que está ligado nas suas vidas cotidianas e se esquecem. Por quê? Eu estou aqui, eu estou trabalhando, mas a minha mente está em chegar ali. Então, se eu quero chegar ali, eu tenho que competir com esse, eu tenho que competir com aquele, eu tenho que realizar essa tarefa, eu tenho que terminar determinadas coisas, eu tenho que prestar relatórios, eu tenho que prestar contas. Então, veja, toda a sua obra está ligada às coisas deste mundo, às coisas que estão relacionadas a você, aos seus interesses, aos seus próprios negócios. Mas o que a palavra do Senhor está falando aqui são obras vivas, procedentes de fé. Se você vê alguém necessitado, ajude, reparta o que você tem com alguém. Então veja, quando nós estamos vivendo num ambiente tão competitivo, se a nossa fé não estiver viva dentro de nós, eu estarei competindo, tirando do outro, ao invés de repartir com o outro. Ajudar a outros a chegar nos lugares de eminência e não trazê-los para baixo para que eu possa alcançar aquilo. Eu não sei se você está conseguindo seguir o que eu estou dizendo. Ou as minhas obras são más porque são pertinentes à minha dimensão pecaminosa, carnal, ou elas são da fé, procedentes da fé, que está inserida na natureza divina. As pessoas ali fora estão buscando sua própria prosperidade. Estão buscando sucesso nas coisas relacionadas à sua vida nesta terra. Seu tempo, recurso e talentos são todos exercitados para produzir sucesso pessoal, para se enriquecer, para se estabelecer, para ter uma condição de vida melhor e mais confortável nesta terra. Seria a fé dessas pessoas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo? Seria essa uma fé que expressa o amor e a visão de Deus para as pessoas? Estariam essas pessoas sendo justificadas perante o Senhor ou ainda escravas pelo pecado? Então, obras revelam a quem você está ligado. Isso é o que nós vamos ver agora. Eu quero trazer você comigo para as Escrituras Sagradas. E o nosso texto, em Tiago capítulo 2, versículos 4, eu quero abrir aqui a minha palavra e você abra a sua também, 2:4. Então, aqui diz, Tiago 2,14. Eu estava ainda no texto anterior. 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito? Veja, qual é a finalidade? Ou qual é a vantagem se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Qual é a vantagem disso? Para que você é um cristão? Para que Deus te deu essa fé? Então, a graça de Deus é um dom de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, ela vem pela pessoa do Espírito Santo. Ou seja, graça e Espírito Santo é uma coisa, habitando em meu espírito. Então, a Bíblia diz que a Ele foi dado o poder para nos salvar. Ele é a salvação de Deus em nossos corações. Ele é a própria vida eterna em nosso ser. O poder da salvação emana dele.
Ou seja, Ele é o que salva. É Ele que quebra as estruturas da nossa carne. É Ele que quebra as ligações que existem do pecado conosco. É Ele que desfaz as obras do diabo em nossas vidas. Logo, as obras que realizamos, elas revelam a justificação, ou seja, a ação do Espírito de nos conduzir a um ato de obediência e de viver ou assumir o estado em que deveríamos estar segundo as Escrituras Sagradas. Então, elas revelam a justificação que vem pelo poder da fé e que leva o crente a estar no centro da vontade de Deus. Antes de nós irmos um pouco mais fundo sobre essa palavra, ou seja, sobre a mensagem das obras pregadas por Tiago neste livro, é necessário que nós façamos a diferença entre obras da carne e obras que realizamos enquanto vivemos na carne. São duas coisas distintas e nós não podemos confundi-las. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Quer dizer, o que ele está dizendo é que nesta carne, reside o mal, ok? E ela opera sua obra. Ou seja, dela vem uma obra, emana ações. E essa obra aqui mencionada por Paulo é aquilo que nasce na concupiscência ou através dos desejos que operam e militam na dimensão da carne. É o que ela produz no homem. Ou seja, são obras que manifestam o estado pecaminoso em que se encontra o homem. Esta é a obra que a Bíblia diz: ninguém é salvo por obras. Porque a obra da carne é esta. Ela não tem outra obra senão esta. A salvação é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito. Então nós não somos salvos por obras da carne, mas somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o poder da fé que ela dispensa e libera em nossas vidas. Agora, em Tiago capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Estas obras não é a obra que emana da minha carne, não. É a obra que emana do meu espírito, procedente da fé a mim dada por Deus, ok? E que agora se estende através do meu corpo, ou seja, meu corpo produz ações que beneficiam outras pessoas. Esta ação de benevolência, essa ação de colocar em prática alguma coisa para fisicamente nós estarmos abençoando vidas ou ajudando vidas, chama-se obras. Então, ela vem do mundo espiritual, ela vem no meu espírito e agora ela começa a ser realizada pelas minhas mãos, pelas minhas ações. Então veja, que proveito tem se eu digo que creio em Deus, mas não tenho as obras que expressam a vontade dele? É disso que Tiago está falando. Então a obra da carne evidencia a impureza da nossa alma, que é manifestada através das práticas pecaminosas. As obras que nós realizamos através do nosso corpo carnal evidencia que alguém é justo perante Deus e foi salvo por meio da fé. Tiago, de forma alguma, não está contradizendo o que Paulo ensina no livro de Romanos, porque ali ele diz que a salvação é por meio da graça e mediante a fé. Mas Tiago parte
de alguém que possui fé, e ele diz que tal pessoa que possui fé de Deus em seu espírito, sem obras, então esta fé que habita nele é morta. Isto é, a fé dada à pessoa como um dom de Deus, ela precisa ser evidenciada através de manifestações de boas obras. Claro que as obras não salvam, mas a justificação de uma pessoa é evidenciada pelas obras que ela realiza. É interessante, é muito profundo isso, mas precisa ser discernido. Eu reparto o que eu tenho porque eu amo a Deus. Eu reparto o que eu tenho porque a palavra de Deus me diz que eu devo fazê-lo. Então, se a fé é viva em Deus, logo os seus mandamentos se tornam preciosos para mim. E esta fé em Deus, me faz então tirar o que eu possuo, eu tenho isto aqui, eu entrego para a mão da pessoa, eu dou para aquela pessoa. Por quê? Porque as minhas obras são condizentes com a fé que eu professo. Então essa comparação, não é? Quando Tiago diz assim, que a fé sem obras é como um irmão ou uma irmã que está carecendo de alguma coisa, não é? Por exemplo, está muito frio agora em nossa cidade, então alguém precisa de agasalho, alguém está precisando de um cobertor. Então, se essa pessoa chegasse a você e dissesse, olha, me ajuda, eu estou com frio, e você despede essa pessoa e diz, não, vá em paz, porque tudo vai dar certo, você vai se aquecer, e você não dá a ela um agasalho, você não dá a ela um cobertor, ele diz, que proveito há nisso? Ele vai sair ali e vai sentir frio do mesmo jeito. Então Paulo pega esta comparação e ele então atribui a fé sem obras. Por quê? Porque as obras são a expressão de Deus. As obras, elas produzem o que Deus deseja para a vida das pessoas. Então, se eu simplesmente digo que creio em Deus, mas eu não ajudo as pessoas através das minhas obras, ou seja, se as minhas obras não expressam a verdade que eu professo crer, então uma não é diferente da outra. Eu vou despedir as pessoas, eu vou ver as pessoas não serem transformadas. Por quê? Porque as minhas obras não irão levar essas pessoas às tais transformações. Uma simples declaração de crença não significa que você está salvo. Porque no versículo 19, Tiago diz uma coisa interessante. Ele diz, crês tu que Deus é um só? Quer dizer, você crê que Deus é um só? Que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo e que Ele habita em seu Espírito? Você faz muito bem. Por quê? Porque até os demônios creem e tremem. Veja, os demônios também creem. Eles temem. Então o que nós podemos enxergar, ver nessa afirmação de Tiago? Ela revela que os demônios são capazes de saber a existência de Deus, eles creem que Deus existe, mas eles não são possuídos do Espírito de Deus, logo não pode realizar as obras de Deus. Então o simples fato de eu dizer que creio em Deus não me salva. A salvação de uma fé que confessa que Deus é Senhor, essa vem acompanhada de obras. A fé é o poder que inicia a justificação de uma pessoa. Ou seja, o justo morreu pelo injusto. Mas quando o justo vem e habita no injusto, o injusto começa a se tornar como ele. E esse processo de se parecer com ele, de se tirar essas impurezas e parecer-se mais com ele, a Bíblia chama de justificação. Ou seja, você está voltando a ser o que ele é.
Observe muito o que está sendo dito aqui nesse texto. Se esta fé é viva, que está em seu espírito, então ela vai se manifestar. Como? Em obras. Obras que obedecem os mandamentos e os preceitos de Deus. As obras são importantes para Deus, porque elas expressam seu caráter. Por exemplo, quando aquele leproso vem a Jesus e diz: tu queres, Senhor, eu posso ser limpo. Quando vem um cego e diz: Senhor, que eu veja. Então o coração de Deus se move na direção disto. Então, quando Deus se move na direção dos sentimentos e os desejos daquelas pessoas, Ele responde através da boca de Jesus. Essa resposta de Jesus e a ação de Jesus é obra. Foi a obra que Ele realizou, mostrando o que estava no coração do Pai, entregando aquelas pessoas. Imediatamente, elas viram, elas ficaram limpas. Mas não foi só isso. Jesus também repreendeu o vento. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Jesus chorou quando Ele entrou numa cidade. Então você veja que a obra de Jesus Cristo é maravilhosa. Jesus Cristo subiu numa cruz. Ele estava cheio de obediência e amor a Deus. Por isso suas obras foram na extensão do seu amor e de sua profissão de fé com o Pai. Que amor é este? Que alguém daria a sua própria vida. E Ele deu. Essa extensão da obra salvífica de Jesus Cristo por nós. Então veja, nós verificamos aqui no texto, pelas palavras de Tiago, que a pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. O significado ou conceito de justificação fala de uma pessoa que é conduzida de um estado para outro. Ou ela passa a ser o que ela deveria ser. Logo, as obras evidenciam a fé de alguém. Elas evidenciam a salvação de alguém. Elas não salvam, mas elas são a evidência daqueles que são salvos. Por isso que quando Deus falou com Abraão, segundo Tiago revela aqui, Deus disse: Abraão, eu quero o teu filho. E então a fé foi imputada no coração de Abraão. Agora esta fé faz Abraão realizar essa obra. Ele pega o seu filho, pega o cutelo, sobe naquele monte, coloca a lenha, traz o seu filho, amarra, coloca sobre a lenha, levanta o cutelo. E quando ele vai baixar aquele cutelo para executar o seu filho, Deus então segura a sua mão e diz: não, eu providenciei alguma coisa ali. Então a obra de Abraão é proveniente da fé. Por quê? Porque Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. Eu concluo essa palavra dizendo o seguinte, no versículo 26... Uma fé viva se manifesta através das obras. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé, ela evidencia e traz à existência no reino físico aquilo que é concebido no nosso espírito. E quando ela faz isso, ela realiza uma obra que evidencia que eu estou em Cristo Jesus e você está em Cristo Jesus. Por isso vamos ser cheios de obras. Não salvos por obras, mas cheios de obras porque somos salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma igreja assim, que esteja sempre viva, e que essa fé faça-nos cooperar uns com os outros, amar uns aos outros e repartir uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Amém.